Quando decidimos que a palavra de Deus é que vai habitar ricamente os nossos corações, acontece algo muito poderoso. As nossas palavras são transformadas. Inclusive, Jesus falou que a nossa boca falará daquilo que está cheio no nosso coração. Então, um coração cheio da palavra vai gerar um discurso cheio de fé, cheio da vontade de Deus, daquilo que o Senhor determina para as nossas vidas. E, queridos, quando nós decidimos todos os dias meditar na palavra de Deus, se encher da palavra de Deus, quando as situações de caos tentar nos abalar, nós vamos saber como nos posicionar. E isso vai mudar completamente a nossa forma de encarar as circunstâncias naturais. Deus, Ele te quer cheio da palavra. Ele te quer cheio da convicção do Espírito Santo, daquilo que Ele já fez por você, da presença gloriosa dEle na tua vida, para que quando o inimigo manifestar qualquer circunstância, ao abrir a sua boca, saia fé e tudo aquilo que é contrário à tua vida seja eliminado. E no devocional de hoje, o Senhor tem exatamente essa mensagem para o nosso coração, com o tema: o poder de um coração cheio da palavra. Olá, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Nessa segunda-feira, dia 30 de maio de 2022. Aqui Cláudia Rodrigues, com você em mais um devocional do Refrigério. E nós vamos abrir, queridos, a palavra do Senhor lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. E nós vamos ler o versículo 10 e 11. Enquanto você abre aí, eu gostaria de lembrar, você que tem acompanhado esse conteúdo, que tem sido edificado, não esquece de deixar o seu like, amém? Faça com que essa palavra chegue ao coração de outra pessoa que ainda não conhece esse tempo, amém? Então vamos lá, Mateus 4, versículos 9, 10 e 11 diz assim: Jesus lhes disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Aleluia. Amados, eu e você todos os dias vivemos circunstâncias, situações que se levantam muitas vezes para testar a nossa fé. E a forma como eu e você vamos nos posicionar, aquilo que vai sair da nossa boca, vai revelar do que está cheio no nosso coração. E quando nós olhamos para essa palavra de hoje, se a gente voltar um pouquinho e começar a leitura do capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vamos compreender que esse é o episódio onde Jesus ele é tentado no deserto. E Cristo nos ensina através do posicionamento dele que diante dessas tentações, diante das dificuldades, diante dos problemas onde nós somos testados, precisamos abrir a nossa boca e declarar fé, fazer as nossas declarações de fé com base na palavra. Agora, essas confissões de fé, elas são um produto natural, queridos, do nosso coração, que está cheio da palavra. Porque muitas vezes vai se levantar algumas circunstâncias que são aparentemente ilícitas, mas a palavra de Deus, habitando dentro de nós, é que vai fazer com que a revelação do Espírito Santo nos mostre aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem do Senhor. E aí nós vamos conseguir abrir a nossa boca e falar aquilo que o nosso Pai diz a respeito da circunstância que estamos enfrentando. Se a gente for analisar a situação que Jesus estava passando aqui, um pouquinho antes, no versículo 6, o diabo ele usa a palavra de Deus para tentar a Jesus. Ele diz: olha, Deus dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, para que as mãos deles o segurem e que você não tropece em pedra alguma. Nessa situação, queridos, o diabo estava usando a palavra de Deus. Mas Jesus interpretou na mesma hora e respondeu: está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Mesmo sendo a palavra de Deus sendo usada naquela circunstância, Jesus sabia que o diabo
ele estava tentando fazer com que Jesus não compreendesse a verdadeira identidade dele de filho. E, amados, muitas vezes acontece isso comigo e com você na nossa jornada cristã. O diabo, a primeira coisa que ele quer fazer é afetar a nossa identidade no Senhor, a identidade que o próprio Pai já nos deu em Cristo Jesus. Deus em Jesus nos reconciliou nele e nos tornou filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então, quando a palavra de Deus ela está habitando ricamente nos nossos corações, mesmo diante de situações assim, onde até a palavra de Deus é usada contra as nossas vidas, nós vamos perceber, nós vamos discernir. E assim como Jesus, abriremos a nossa boca para declarar aquilo que o Pai diz ao nosso respeito. E é tão importante, queridos, mantermos esse posicionamento de um coração cheio da palavra, de uma caminhada cheia do Espírito Santo, de comunhão com Deus, porque nós temos a convicção de que, agindo dessa forma, vivendo essa vida cristã, Deus ele é suficiente para todas as coisas. Amém? E quando Jesus ele resiste ali, naquela situação, respondendo aquelas tentações do inimigo com a palavra que estava no coração dele, a Bíblia encerra no versículo 11, onde lemos, dizendo que então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Quando nós, queridos, resistimos, não negociamos a palavra, não negociamos aquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas. Quando nós permanecemos dizendo aquilo que está escrito ao nosso respeito, o diabo ele tem que retroceder. Ele pode até tentar montar uma armadilha, uma situação, uma circunstância, mas ele não pode prevalecer, porque ele já é derrotado. Amém? E nessa segunda-feira, com esse devocional hoje, nós vamos orar ao Senhor. E a graça de Deus, queridos, a presença do Senhor que já habita dentro de nós, irá nos capacitar para cada vez mais uma fome da palavra, um desejo de receber do Senhor uma porção nova, tome conta do nosso pensamento, do nosso coração, para que a gente viva uma vida onde a palavra ela vai estar habitando ricamente nos nossos corações. E diante de qualquer circunstância, nós não vamos abrir a nossa boca para murmurar, para reclamar, para ver o aspecto negativo, não. Nós vamos abrir a nossa boca para falar aquilo que está escrito na palavra e ao nosso respeito. Amém? Então nós vamos orar, se você puder, feche os teus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade. Reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer, Espírito Santo, por essa palavra tão preciosa nessa segunda-feira aos nossos corações. Desejamos receber dessa graça, Senhor, dessa capacidade que o Senhor tem para cada um de nós, de desejar cada vez mais a tua palavra, de estar contigo, de deixar, Senhor, que o nosso coração seja preenchido pela plenitude, pela revelação do conhecimento de Cristo Jesus. Nós queremos, Pai, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, para que a nossa fala seja alterada pela palavra. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, pela vida do meu irmão que chegou aqui no devocional, da minha irmã. Pai, que a tua graça venha sobre a vida deles nesse momento. Que haja um desejo maior, um desejo crescente, Pai, pela tua palavra, pela comunhão com o teu Espírito. Que o meu irmão e que a minha irmã, Senhor, seja cheio de ti, para que diante das circunstâncias não saia murmuração, não saia reclamação, mas para que ele possa abrir a boca, para que ela possa abrir a boca e declarar aquilo que está escrito na palavra. Nós te agradecemos, Pai, por esse devocional de hoje e nós cremos que assim como Jesus tinha convicção da identidade dele no Senhor, nós também temos através do teu Espírito Santo, Pai. Teu Espírito que nos selou. E nós cremos que a nossa identidade está em Jesus. E o diabo não tem autoridade de afetar esse entendimento na nossa mente e no nosso coração. Te agradecemos por essa palavra hoje, Pai, e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém
Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E com essa palavra nos nossos corações, nós vamos fazer a nossa confissão de fé ao Senhor de hoje. Escreve assim comigo nos comentários. Eu desejo que a palavra de Deus habite ricamente em meu coração. Amém, queridos? Quando nós permitimos, quando nós nos rendemos para que a palavra de Deus habite ricamente nos nossos corações, a nossa fala, ela será alterada. E todas as circunstâncias ao nosso redor também. Que essa semana você viva experiências de mudanças ao seu redor, por causa da tua boca que vai se abrir para declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Amém? E se você foi edificado por esse devocional de hoje, não esquece de compartilhar, de deixar o seu like. Tenha uma segunda-feira maravilhosa, uma semana repleta de surpresas da graça de Deus sobre a tua vida. E hoje às 20 horas, aqui no canal, é o dia da nossa live de oração. Então, sinta-se convidado, convidada. Se você estiver disponível nesse horário, será um tempo maravilhoso de comunhão com o Espírito Santo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo momento aqui no canal.